Oi pessoal, aqui é a Ju do blog Júlia Crônicas e hoje é dia de falar de Bíblia. Pra quem já conhece o blog, sabe que lá a gente tem uma coluna onde a gente fala da Bíblia, como se fosse uma resenha de todos os livros da Bíblia. Então lá no blog tem uma introduçãozinha que seria legal todo mundo ler antes de começar a falar de tudo. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o livro de Gênesis. A palavra Gênesis tem origem no grego e na tradução significa no princípio. E esse livro conta a história de vários inícios, o início do universo, da humanidade, do casamento, do pecado, das línguas, vários inícios. Então, na primeira parte, o autor vai falar sobre a criação do universo, a entrada do pecado no mundo, Caim e Abel, o dilúvio e a Torre de Babel. No geral, é mais ou menos isso. A segunda parte conta sobre a origem do povo hebreu e sobre por que Deus escolheu esse povo, porque o propósito de redenção seria através desse povo. Então ele começa contando a história de Abraão, o primeiro patriarca, seu filho Isaac, seguido depois por Jacó. Jacó teve 12 filhos e esses 12 filhos foram que deram origem às 12 tribos. Um desses 12 filhos, José, recebe um certo destaque no livro porque conta a história dele, de que ele foi vendido como escravo pelos seus outros irmãos e mais tarde ele acabou se tornando governador do Egito. E quando ele virou governador, aquela terra passou por uma grande seca, uma grande fome, e ele levou a família para morar com ele no Egito. Então, quer dizer, uma história que devia ser a bagaceira virou uma história de salvação e de redenção. E aí o livro de Gênesis termina nessa parte da história, sobre como a família de Jacó foi morar no Egito. O livro de Gênesis é parte de um grupo, de um compilado de 5 livros, conhecido como Pentateuco, que significa livros da lei. São 5 livros da lei. Eles são conhecidos assim porque nesses livros Deus passa para o seu povo instruções, orientações de como andar com ele, de como ter uma vida diferente. E os estudiosos indicam que foi Moisés que escreveu por conta do estilo literário, por conta de N tipos de assuntos que eles estudaram e eu não estudei. Mas é isso aí. E que o final pode ter sido acrescentado por Josué. Eita, nome parecido. Porque o final do Pentateuco, no último livro, nos últimos capítulos, narra a morte de Moisés. E ele não pode ter escrito isso. Difícil. Também é importante comentar sobre o pecado, já que ele é mencionado nesse livro de Gênesis, e todo mundo sempre fica dizendo, pecador, por isso, por aquilo. E como foi que isso começou? Isso começou no inicinho do livro de Gênesis, nos capítulos 2, 3, onde é narrado que Deus dá liberdade a Adão para que ele coma qualquer fruto do jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembrando que diz fruto, não diz maçã, não diz que fruta que era. Então tenha isso em mente, fruto. Mas voltando, quer dizer que o pecado foi ele ter comido o fruto? Mais ou menos isso. Na verdade, o pecado foi ele ter desobedecido o que Deus disse para ele não fazer. O que acontece é que quando a gente desobedece a Deus ou aos nossos pais, por exemplo, acontece uma quebra de confiança naquele relacionamento e ele não volta a ser o mesmo. E foi assim que o pecado entrou no mundo. O relacionamento não é mais o mesmo, a confiança não é mais a mesma. E assim causou a morte espiritual do homem. Mas não precisa ser sempre assim, porque afinal, mais tarde nos livros, Jesus veio. E então a gente tem a oportunidade de ser ligado de novo a Deus. A ideia básica é mais ou menos a seguinte. Um pai com um bom emprego pode garantir uma boa vida para sua família, uma estabilidade. Mas um dia esse pai acaba se endividando. Então a família acaba perdendo tudo, bens, dinheiro, tudo. E aí todos juntos acabam passando por uma situação difícil, complicada, de pobreza. Mas isso não significa que precisa ser sempre assim. Algum dia mais pra frente,
o próprio pai ou algum dos filhos pode reverter essa história, pode mudar essa situação. E é mais ou menos isso que acontece. Adão pecou, e por ele ser o pai de todos nós, ser a origem, o primeiro homem, todos nós estávamos meio que condenados a essa pobreza espiritual. Mas Jesus veio e transformou isso. Então, hoje em dia, a gente não precisa mais passar por isso. Bem, pessoal, por hoje foi só. E esse é o primeiro vídeo da série. Mas lá no blog a série já está adiantada. Esse mês, não me engano, esse mês ainda vai sair o do livro de Deuteronômio. Então, se você quiser ir lá no blog conferir, tem uma introdução mais detalhadinha sobre a Bíblia. Já tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. E esse mês sai o Deuteronômio. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe seu joinha aqui. Comenta também para saber o que foi que vocês acharam. E não deixe de se inscrever no canal para poder receber todos os vídeos novos. Tchau!